Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. Ao fim de 6 semanas, trabalhistas abandonam as negociações sobre o Brexit. Dizem que a credibilidade de May está desgastada. É um dia histórico em Taiwan. Tornou-se o primeiro país asiático a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na Alemanha, protestos sobre o clima tornam alterações climáticas o centro da campanha para as eleições europeias. Morreu o arquiteto que projetou a pirâmide do vidro do Louvre. Ming Pei tinha 102 anos. Abrimos este jornal com o ponto final das negociações entre trabalhistas e conservadores sobre o Brexit. Jeremy Corbyn considera que o desgaste político de Theresa May retira credibilidade ao processo. Seis semanas de negociações chegam ao fim sem sucesso. Terminaram as conversações sobre o Brexit entre trabalhistas e conservadores. A decisão foi comunicada por carta a Theresa May. Jeremy Corbyn escreveu à primeira-ministra britânica e justificou a decisão com o aumento da fragilidade e instabilidade do governo. O líder trabalhista já pensa no futuro. Seja quem for que o Partido Conservador escolha para líder, vamos apresentar a nossa ideia e vamos desafiá-los. Vamos desafiá-los para garantir que temos essa relação com a Europa, mas também em todas as questões de injustiça social, falta de investimento, falta de habitação, porque isso é o que o Partido Trabalhista representa. A primeira-ministra prepara-se para abandonar o cargo em junho, mas encontra outras razões para justificar o falhanço nas negociações com os trabalhistas. Não fomos capazes de ultrapassar o facto de não haver uma posição única no Partido Trabalhista sobre se querem o Brexit ou um segundo referendo, que podia reverter a saída. Quando nos prepararmos para apresentar a legislação, vamos pensar cuidadosamente nestas conversações, neste resultado. Também vamos considerar se temos alguns votos para ver se as ideias que emergiram alcançam uma maioria na Câmara dos Comuns. O caminho de um entendimento deverá agora voltar a passar pela Câmara dos Comuns. Os dois partidos devem submeter individualmente as propostas à votação dos deputados. A nova data do Brexit está marcada para 31 de outubro. Taiwan tornou-se esta sexta-feira o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A lei entra em vigor já na próxima semana. Com 66 votos a favor e 27 contra, o Parlamento de Taiwan aprovou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um resultado que encheu de alegria milhares de manifestantes que, apesar da chuva, se concentraram às portas do edifício em Taipei. O país tornou-se no primeiro estado do continente asiático a reconhecer o casamento gay. Nunca pensei poder casar-me em Taiwan. Julgava que não aconteceria na minha era. Sei que alguma vez chegaria o dia, mas nunca na minha juventude, apenas quando tivesse 50 ou 60 anos. Perceber que a igualdade avançou desta forma deixa-me muito feliz. Mas nem tudo são rosas. De acordo com a nova lei, um taiwanês não pode casar com estrangeiros de países em que o casamento gay não é legal. A presidente, que tinha feito campanha pela medida na corrida para as eleições de 2016, disse que se fez história. No Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia, também na Rússia se luta contra o preconceito. As atenções estão viradas para a Chechênia, onde a comunidade LGBTI mereceu a intervenção da Amnistia Internacional. A petição correu o mundo e o mundo respondeu ao apelo. 275 mil pessoas pedem a Vladimir Putin que intervenha contra a perseguição sentida pela comunidade LGBTI na Chechênia. As primeiras denúncias de perseguição à comunidade homossexual surgiram em 2017. A Amnistia Internacional exige agora que se investigue a violação de direitos humanos na região.
Esta situação foi revelada por russos LGBTI que conhecem cerca de uma centena de casos de pressão sobre pessoas na República da Chechênia. A Amnistia Internacional juntou-se a este caso em dezembro de 2018, quando se tornou evidente que os ataques do ano anterior não foram devidamente investigados. A falta de ação levou a um aumento de vítimas e ao aparecimento de novas informações. Entre as queixas constam uma onda de detenções ilegais, 2 assassinatos e tortura de dezenas de pessoas. Números que chegam com pouca exatidão, uma vez que as autoridades locais negam os atos e até a existência de uma população homossexual, recusando-se a dar início a uma investigação. Alemães, irlandeses, belgas e só neste dossiê mais de 30.000 assinaturas de noruegueses. Todas estas pessoas apelam ao presidente russo para investigar a pressão sobre a comunidade LGBTI na Chechênia. A cidade do México declarou emergência ambiental por causa da poluição do ar. Pelo 4º dia consecutivo, a capital mexicana está sob uma espessa nuvem cinzenta devido à poluição e a uma série de incêndios. A cidade do México está envolvida numa nuvem cinzenta cada vez mais espessa. O fumo de vários fogos à volta da capital mexicana juntou-se à intensa poluição. As autoridades decidiram encerrar escolas nos últimos 2 dias e decretaram a limitação da circulação de carros. Francisco Cabrera toma conta de cães e conta que se tornou praticamente impossível andar na rua. Comecei a usar a máscara pela primeira vez porque nos últimos dias tem sido muito difícil. Sentes-te cansada a qualquer altura. Os olhos, a garganta e o nariz a arder, tonturas, dores de cabeça. Não consigo trabalhar. Até tive de cancelar passeios com os cães porque não aguento. A Presidente da Câmara da Cidade do México tem estado na mira dos ativistas ambientais que pedem medidas mais duras para controlar a poluição. O Observatório da Qualidade do Ar pede que todas as atividades poluentes sejam limitadas e que a circulação de veículos pesados seja proibida. Na Alemanha, as alterações climáticas estão no centro da campanha para as eleições europeias. O ambiente está a ser usado por vários partidos para arrecadar votos. O ambiente e as alterações climáticas estão no centro das atenções na campanha para as eleições europeias na Alemanha. Inspirados pela ativista sueca Greta Thunberg, todas as semanas grupos de jovens estudantes fazem greve e manifestam-se a exigir dos governos medidas urgentes para combater o aquecimento global. Para estes jovens, as eleições europeias podem ser decisivas. São eleições cruciais. Neste momento estamos no ponto de inflexão onde poderíamos salvar o mundo ou então será tarde demais. Resolver este problema tem de ser uma tarefa para a União Europeia. É por isso que estas eleições são tão importantes. Penso que se mais estudantes forem para as ruas e se manifestarem, então os políticos terão de prestar mais atenção. As questões ambientais e as alterações climáticas passaram a fazer parte do debate nacional na Alemanha. O Partido dos Verdes tem conseguido capitalizar a questão. Segundo as últimas sondagens, conseguirá obter 20% dos votos dos germânicos no escrutínio europeu no dia 26 de maio. O assunto tem feito também parte das campanhas dos partidos da extrema-direita, mas de um modo diferente. Os partidos populistas de direita concentram-se em rejeitar a ideia das alterações climáticas. O partido AfD está a questionar as mudanças climáticas em geral. Mas não são apenas os verdes a falar sobre a questão, na verdade torna-se num assunto ainda maior na campanha eleitoral. As políticas ambientais são decididas, na sua maioria, ao nível nacional e não tanto ao nível da União Europeia. No entanto, sendo uma questão que envolve o eleitorado, tornou-se num dos principais temas nestas eleições europeias. Não é uma questão que seja obviamente uma questão da União Europeia, mas é uma questão com a qual se pode alcançar e mobilizar o público de uma forma fácil. É por isso que os partidos estão a abordar este assunto. As eleições europeias deste ano na Alemanha são eleições para as alterações climáticas? Bem, os ativistas esperam certamente que sim. This is Jonah Kellgren reporting for Euronews from Berlin. O governo francês quer estabelecer, já este verão, alguns limites no que diz respeito ao uso de trotinetes elétricas nas cidades. A ideia é inserir os veículos no Código da Estrada e criar regras de circulação.
À medida que o tempo fica mais quente e mais pessoas procuram o ar livre, a utilização de trotinetes dispara. No entanto, o governo francês quer agora estabelecer alguns limites. As novas regras nacionais em desenvolvimento podem proibir o uso de trotinetes elétricas na calçada, exigir que os utilizadores usem um colete refletor à noite e aqueles com menos de 12 anos podem vir a ser obrigados a ter capacete. As multas por violar estas novas regras podem ser bastante duras, de 35 a 1.500 euros. A França assumiu um interesse especial na febre das trotinetes elétricas. Mas os problemas persistem não só em solo francês, mas também noutros países europeus, e até Portugal não é exceção. Paris, por exemplo, tem lutado para encontrar uma maneira adequada de estacionar quase 40.000 trotinetes. Só em 2017, 284 pessoas ficaram feridas e 5 foram mortas em acidentes com trotinetes. Não é só a capital francesa que é atormentada por trotinetes. Lyon há muito tempo que acolheu também este serviço de transporte. A chegada de trotinetes revelou-se muito popular. Contudo, o governo da cidade está ansioso pela imposição de regras nacionais. A trotinete é um veículo que não está devidamente identificado no Código da Estrada. Por isso, seria apropriado que a Ministra dos Transportes se pronunciasse e garantisse que esse vazio legal é preenchido. Isto no sentido que os municípios locais possam assegurar que estes veículos são úteis, mas que ao mesmo tempo respeitam pedestres ou ciclistas. Jean-Yves Sécheresse negociou com operadores de serviço gratuito de trotinetes para implementar restrições específicas em Lyon. O adjunto do Presidente da Câmara, Gérard Collomb, espera que as novas regras permitam que as cidades continuem o debate neste tema. Vamos tentar ir mais longe nas negociações para garantir a regularização das restrições de velocidade. Já estamos a ter alguns resultados como a operadora americana, que varia a velocidade e potência das trotinetes graças à geolocalização. As empresas que exploram as trotinetes estão receptivas a novas regras em França. Muitas incentivam mesmo uma condução mais segura através das respectivas plataformas de comunicação. Mas pouco fizeram para garantir que tais regras são seguidas. Antoine Bouy representa a Lime, a maior operadora em França. O diretor operacional da companhia diz que a empresa aguarda ansiosamente as novas regras depois de meses de discussão com o governo francês. Esperamos com impaciência a lei da mobilidade que deve chegar este verão e que deve legislar sobre as trotinetes elétricas no Código da Estrada e criar regras de circulação. Hoje somos os primeiros a sofrer com o facto de não haver regras e damos o nosso máximo porque as trotinetes não devem andar nos passeios quando andam a uma velocidade superior à da marcha. Esperamos esta lei para poder sancionar o mau uso destes veículos. Se os novos regulamentos forem aprovados como tudo indica, estarão já em vigor a partir de setembro. Donald Trump apresentou uma proposta para basear o processo de imigração no mérito. O objetivo é facilitar a obtenção de visto a quem tem maior domínio da língua inglesa e mais competências profissionais. Os protestos fizeram-se sentir. Passaram-se apenas algumas horas desde que Donald Trump anunciou uma reformulação do sistema de imigração dos Estados Unidos. No entanto, a proposta do presidente americano, que defende o mérito e o favorecimento de trabalhadores qualificados, foi já recebida com protestos por poder levar ao abandono de milhares de pedidos de asilo. Para a congressista democrata Ilhan Omar, o país não pode virar as costas aos requerentes de asilo. Omar, de origem somali, diz que é desolador ouvir Trump a falar sobre seres humanos que procuram apenas começar de novo, quando muitos estão a fugir de situações devastadoras. A congressista, que escapou da guerra em Mogadishu, deu o próprio exemplo e agradeceu a oportunidade de recomeçar nos Estados Unidos. O líder da Casa Branca defende que o atual modelo está cheio de pedidos de asilo fantasiosos. Sem fornecer muitos detalhes do plano, Trump salientou que o projeto será pró-americano, pró-imigrantes e pró-trabalhadores. Contudo, será difícil aprovar o projeto num Congresso com maioria democrata. Apenas 12% dos imigrantes legais são selecionados com base nas capacidades pessoais ou com base no mérito. Em países como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros, esse número está mais próximo de 60% e até 70% e 75% em alguns casos. Um exemplo do drama vivido por migrantes junto da fronteira foi captado na estação de migrantes em McAllen, no Texas.
Desde a dormir no chão a resistir às altas temperaturas, milhares de pessoas sofrem com a incerteza sobre a autorização de entrada no país. Morreu o arquiteto da famosa pirâmide do Louvre. Yao Mingpei tinha 102 anos e deixa uma vasta obra de edifícios icónicos em vários países do mundo. Morreu Yao Mingpei, o arquiteto que projetou a pirâmide de vidro do Louvre. Segundo a família, o arquiteto chinês, radicado nos Estados Unidos da América desde os 18 anos, faleceu na quinta-feira em Nova Iorque. Tinha 102 anos. Yao Mingpei era um dos arquitetos mais respeitados do mundo. Além da emblemática pirâmide de vidro do Louvre, em Paris, Pei projetou outros edifícios importantes em todo o mundo, como, por exemplo, o Museu de Arte Islâmica no Catar, o Museu do Rock and Roll em Cleveland, no estado norte-americano do Ohio, ou o Banco da China, em Hong Kong. Ao longo da carreira, Yao Mingpei recebeu vários prémios, onde se inclui o Prémio Imperiale e o Prémio Pritzker, considerado como o Prémio Nobel da Arquitetura. Nós ficamos por aqui. Não perca, dentro de minutos, mais uma entrevista no âmbito das eleições europeias, desta vez ao eurodeputado português João Pimenta Lopes, na corrida pela CDU. Fique desse lado. Boa noite.